Boa tarde, pessoal. Hoje é 20 de maio de 2021, 17h05. Estamos aqui no nosso encontro de estudos humanistas. O pessoal está chegando. E hoje é um dia especial, que a gente está na metade da nossa jornada, né? Para quem está chegando agora, a gente começou com palestras online em função da pandemia em março do ano passado. O pessoal das palestras curtiu tanto que quis fazer grupo de estudos, né? A gente fez um projeto piloto até dezembro, umas 40, 50 pessoas, abrimos um projeto extensionista oficial, com 100 inscritos, a média na sala tem uns 50, 40, 50, e tem a galera no YouTube lançado no mundo. Né? Hoje é um dia especial, fazendo esse retrospecto, porque hoje temos a presença do meu terceiro orientando, Gabriel Teixeira, e da segunda turma da psicologia, a gente está na 15ª, é um pesquisador dedicadíssimo, vocacionado, né, que se lançou em pesquisa sobre física quântica, experiências fora do corpo, né, a partir do viés com pé na fenomenologia também, que hoje está fazendo doutorado na USP, no grupo de comportamentos anômalos lá da USP. Fez doutorado com a parte em Londres, né? Isso eu falo com muito carinho, principalmente para a monitoria que está aqui, né? Nós estamos na 16, certo, Camila? Obrigado por ter lembrado, monitora Camila. Tem vários alunos aqui que são ou monitores ou estudantes da Unifesp, né? E é um exemplo, né? Está aqui Gabriel Teixeira, dá uma olhadinha na cara dele. Brilhante, inteligentíssimo, que se lançou no mundo, né? Que se lançou no estudo enquanto outros ficavam na beira da sarjeta com cultura de ressentimento, ele se lançou no mundo, está passando dificuldades e hoje, com certeza, é um pesquisador do grupo de pesquisa de ponta da USP, né? Se o Gabriel quiser falar um oi para a galera. Queria dar um oi para todo mundo, aproveitar que estão gravando, inclusive, e deixar registrado, né? Porque eu acho que eu me lancei, mas em muito graças a você, né, Fernando? Acho que até mesmo que foi o que aconteceu para depois de que a gente já não estava mais juntos, sempre tem sua mão nessa história, né? Não só por toda a construção rigorosa e metodológica que você traz, mas acima de tudo, não só como um professor muito bom, mas como uma pessoa incrível. Né? Um grande amigo e uma pessoa muito generosa em todos os níveis. Afinal de contas, eu entrei querendo estudar experiências fora do corpo, fazendo uma relação entre parapsicologia e mecânica quântica. Não tinha nada a ver com a área do Fernando. Ele olhou, viu que eu estava certo do que eu estava fazendo, que dava para confiar em mim e só me deu um voto de confiança. Era simplesmente um menino que ele mal conhecia, mas que ele olhou e falou, eu vou confiar. Então, para de tudo que você ensinou, eu acho que essa confiança no início que permitiu que eu fosse até onde eu fui. Então, acho que, não canso de repetir, não importa o quanto que a gente esteja distante, tudo que eu faço ainda tem uma mão sua nisso e eu sou extremamente grato. Sim, você me emociona, para variar, né, Gabriel? E você sempre me emocionando e me ensinando, né, Fernando? Então, acho que você sempre me emocionando e me ensinando, eu não podia deixar de falar isso agora. Não, eu sei que é sincero, né? É sincero e recíproco, né? Você sabe que as orientações são uma caixinha de surpresas, né? Tem aluno que compõe junto, tem aluno que vira casaca, né? Se tem alguém que foi ético e íntegro o tempo inteiro, foi a nossa parceria, né? Nossa parceria, o nosso encontro, nosso ser com, né? O tema de hoje é o ser com. Exato. Nada mais propício do que num dia que a gente vai estudar o ser com. Tá aí o Gabriel, né, comovendo este que vos fala, e tenho certeza que vocês também estão comovidos, porque a gente já é uma comunidade. Aliás, por falar em comunidade, gente, quero agradecer a todos que estão aqui, que estão aqui presentes. A gente está se tornando a cada dia uma comunidade. Eu queria destacar com muito carinho o Sérgio Spezia, que sempre entra aqui, e que até agora a gente precisa se reconhecer, tá, Sérgio? Todo mundo aqui virou uma comunidade, estou te convidando, se você quiser hoje ou outro dia se manifestar, porque só falta você para a gente se irmanar, tá, Sérgio? Seja bem-vindo sempre. Sabe que é a correria do dia a dia, mas estou convidando o Sérgio Spezia, quando ele quiser se manifestar, para se manifestar. Tá? De todos os 100 inscritos, ainda que um nunca se manifestou. Tá? Enfim, seja bem-vindo, tá, Sérgio?
Enfim, então, sem mais delongas, com muita comoção, com ponto de partida, depois eu vou tomar um café online com o Gabriel, para a gente pôr a conversa em dia. Faz anos e anos que a gente não conversa, né? Temos muito para conversar. Nossa, então hoje vai ser o dia do café online com o Gabriel. Galera, veja o exemplo, tá? Pesquisador, doutorando, né? Você vai defender quando? Por conta da pandemia, teve uns problemas com a coleta de dados, eu defendo só o ano que vem. Ah, tá. Ainda faltava uma etapa da coleta de dados, que era depois de Londres, e ficou um pouco comprometida com a pandemia, então a gente está num bagagem um pouco maior. Todo mundo se reinventando. Então, hoje com vocês, a gente vai ter o dedicado Alexandre, que chegou 20 minutos antes, olha que fantástico. Né? Parceiraço da medicina, assim, um cara assim, que tem essa sensibilidade entre ontologia e medicina, um cara que tira o chapéu, porque você há de convir, né, Alexandre, né? Médico com vocação ontológica merece o nosso aplausos, gente. Gostei da Tati aqui. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Vamos sim. Tá. Médico com ontologia no coração, está construindo uma nova ética de trabalho, de vida. Com vocês, a facilitação generosa e magistral do aluno. Bom? Tá bom. Então, gente, eu fiquei responsável de apresentar o parágrafo 27 do 4º capítulo, né, de Ser e Tempo. Só que eu vou fazer primeiro uma juntada dos três parágrafos, porque como ficou o 27º parágrafo separado, essa apresentação dos dois primeiros, e como a gente vai falar do ser com, e o ser com no ser no mundo, no impessoal e no ser próprio, não dá para falar separado, porque todos esses três elementos, eles fazem parte... Eu vou com essa apresentação, senão eu vou ficar falando aqui. Eles fazem parte de um todo, né? Fazem parte da estrutura da presença no mundo. Então, vamos lá. Posso começar? Vamos lá. Vamos passar lá já para o segundo slide. A interpretação ontológica, tá? Vocês desculpem aí que esse A aí deve ser algum ato falho. No mundo, em sua cotidianidade, tem como tema constante a presença. A presença não só é e não só está no mundo, mas também ela se relaciona com o mundo, segundo um modo de ser predominante. Vocês podem me interromper, tá? Eu vou ler, para mim ficou mais fácil, e a gente vai podendo falar no meio. Se alguém quiser falar, é só chamar. Quem é a presença na cotidianidade? Esse quem eu destaquei porque é dele que nós vamos falar. Essa pergunta é que na realidade, eu acho que é a pergunta mais importante do capítulo. E por que ele dividiu o capítulo nesses parágrafos? Para a gente falar do ser no mundo, né, como ser com, ser e ser próprio, e do impessoal. Quem é essa entidade, ou quem é esse ente? O fenômeno que se pretende investigar com essa pergunta, ele é determinado pelo modo de ser que se empenha no mundo. Então, o modo de... A gente já está meio habituado, né, com os termos, né? E eu acho que essa leitura desse 4º capítulo aí ficou legal, porque ele deu uma juntada num existencial, num dos existenciais do Dasein, né? Que fala do ser como, do ser do mundo. Vamos lá. As estruturas da presença, que junto com o ser no mundo, são igualmente originárias. O ser com, aqui está errado, tá? O ser com e a copresença funda-se ao impessoal, para formar essa presença. O ser com
em alemão é Mitsein, né? Não sei. O ser seria a parte onde todas as realizações, em modos de ser, elas já trazem inscritas na sua constituição uma dinâmica difusa do ser e do ser em si. A presença é o lugar onde ocorrem todas as realizações. Eu pus em modos de ser, tá? A gente tem que... As preposições em português e as preposições alemãs, elas têm alguns diferentes significados e, ao mesmo tempo, têm algumas semelhanças. Algumas preposições em alemão, elas têm vários significados de várias preposições em português. Por exemplo, né, não só as preposições, mas se a gente falar mesmo da palavra da sein, né, o significado de ser aí, enquanto existência, né, na forma de existência onde ocorre a presença, eu vou tentar falar o que o Heidegger não ficou frisando, que eu acho que é esse lugar. O ser aí não é só... É realmente um lugar, mas não um lugar... não é aquela ocupação que a gente... material, e sim aquela ocupação que o Enzo se referiu quando ele falou do parágrafo do anterior, do primeiro parágrafo. Né? A gente se ocupa com as situações, com as relações, com o simbólico, né? Com o que está por vir, com o que aconteceu. Então, isso tudo, para mim, é o significado da palavra lugar. O lugar, ele pode ser um papel, ele pode ser um lugar material, ele pode ser uma circunstância, me parece que, no caso do ser e tempo, o lugar, é lógico que associado a toda a temporalidade, é uma situação. Eu gostaria até que o professor me corrigisse aí de vez em quando, viu? Tá? Quando o professor falou do encontro, né, que nós tiramos algumas, como é que fala? Alguns descobrimentos da apresentação passada, que o ser com, ele pode estar relacionado ao encontro, e o encontro, para mim, e cada encontro, ele é um lugar, ele é esse lugar do qual eu estou falando, né? Que se refere, na realidade, à presença, né? E se refere, na realidade, a todo o contexto que nós estamos falando do ser enquanto ele está sendo, enquanto existência, né? Na questão existencial do ser com, voltando, então, lá para a minha apresentação, senão, se vocês não me cortarem de vez em quando, nós não vamos sair daqui hoje, viu? Vamos lá. Então, a presença é o lugar onde ocorrem todas as realizações do modo de ser, em modos de ser, na realidade. As concretizações deste ser, neste lugar, na existência ou exercício do ser em sua dinâmica, enquanto ação, são expressos pela preposição com. O que eu quis dizer aqui? Então, a realização dessa existência neste lugar tem como ação, ou melhor, ela é expressada através da preposição com. Então, ser com está se referindo a fazer junto, naquele lugar, com as coisas, com o mundo, com os outros. Nesse modo de ser com e a copresença, funda-se o modo cotidiano de ser próprio. E aí a gente vai falar já um pouco do parágrafo 27, que pode ser explicado como sujeito da cotidianidade ou impessoal. E aqui, eu já vou entrar um pouco no capítulo 27 e vou ler. Vamos lá. Tá fácil aqui. O capítulo sobre quem da presença mediana apresenta, pois, a seguinte articulação. Então, todo esse capítulo, ele articula esses três parágrafos, que são os três aspectos do ser como.
que é quem? Quem é essa presença? O quem da presença é assim, a pergunta se refere à presença que é a resposta. É difícil falar, é difícil imaginar o que a gente está aqui, ouvir o que eu estou falando, sabia? De juntar, mas se a gente pensar, eu acho até legal, porque hoje eu vou misturar as coisas aqui, tá? Essa coisa de eu estar lendo aqui no PowerPoint, tá vendo a cara de vocês, é bem legal, porque daí eu vendo a reação aqui, ó, que eu vi da Tatiana e da Liz agora, me faz entender que, dependendo do que eu estou falando, eu posso estar falando alguma besteira, ou eu posso estar dando algum sentido para aquilo que a gente tem estudado nesses últimos tempos, né? E vocês têm que me ajudar, viu? Porque eu apesar de ser psiquiatra, e de até ter feito alguns grupos de estudo, de filosofia, de psicanálise, né? De tantas coisas que eu já fiz, faz 22 anos que eu sou psiquiatra. E eu sempre gostei das análises, existencialismo e fenomenologia, então nem vou falar disso, que a gente vai falar no mesmo. Eu vou repetir, como eu disse em algumas vezes, que cada vez eu tenho mais dificuldade de entender o que a gente explora, né? A gente vai entendendo, mas é como o professor falou há um tempo atrás, cada vez que você lê o livro, você dá um outro sentido àquilo que você está vendo, né? E como eu posso dizer que eu sou meio quase virgem, não sei se existe um quase virgem, mas eu não cheguei, acho que eu não cheguei lá ainda. Eu tive pequenos orgasmos. Não sei se foram tão completos assim, lendo Heidegger, né? Mas se a gente juntar alguns orgasmos que a gente vai tendo junto, quem sabe no final rola uma coisa legal. Porque assim a gente vai tendo entendimentos diferentes. Então, cada encontro, na realidade, ele é formado desses três elementos, né? Que, na realidade, a gente sempre se refere ao quem da pergunta, que é a presença. Então, vamos lá. O capítulo sobre esse quem da presença mediana apresenta, pois, a seguinte articulação, que é o primeiro parágrafo, né, 25, o ponto de partida da questão existencial sobre quem da presença. O parágrafo 26, que é a copresença dos outros e o ser com o cotidiano, os quais o Enzo apresentou semana passada, e esse que a gente está apresentando agora, que é o 27º parágrafo, o ser próprio e o impessoal. Aí, vamos ver onde eu vou aqui. O ser próprio, o cotidiano e o impessoal. Então, vamos falar um pouco agora do que eu tenho que falar. Do ponto de vista ontológico, o resultado relevante da análise precedente do ser-com está em perceber que o caráter do sujeito, da própria presença dos outros, se determina essencialmente, ou seja, a partir de determinados modos de ser. Então, todos esses conceitos que a gente vem estudando, eles estão no meu modo de ver, essas duas apresentações, elas mostraram que como que a gente conseguiu articular, né? O modo de ser tem os modos de ser, né? Os modos de ser do mundo, eles têm tudo a ver com esse capítulo. Não dá para falar de ser com sem explicar o que é presença, sem explicar a existência enquanto momento, a presença enquanto momento, lugar e coparticipação, se existe esse termo, né? Desses três elementos. Nas ocupações do que se faz contra ou a favor dos outros, sempre se cuida de uma diferença com os outros, seja apenas para nivelar as diferenças, seja para a própria presença, estando aquém dos outros, esforçando-se por chegar até eles, ou seja, ainda para a presença, na precedência sobre os outros, querer subjugá-los. Então, assim, todas as formas de se relacionar, na realidade, forma de se relacionar talvez seja um termo errado, né? Vamos pôr sempre o modo de ser. A forma de se relacionar tem a ver com o modo de ser. O modo de ser, vamos dar o exemplo da nossa existência, ou do nosso mundo, o nosso grupo aqui. Acho que é mais fácil, porque é muito difícil. Eu não consigo materializar pensando em coisas muito objetais, assim, sabe? Eu consigo talvez pensar nesse ser no mundo, ser com os outros,
e de ser impessoal, sem perder a minha originalidade, e ser impessoal no cotidiano, preservando um pouco a originalidade, mas ao mesmo tempo, quando a gente está junto no grupo, existe um jeitão aqui do grupo. Existe uma coisa só. Não sei se vocês estão vendo na tela aí. A tela de vocês é a minha tela? Sim. Tá, então tem o PowerPoint e tem as janelinhas de vocês, não é? Não. Tá bom. Não? Não estou ouvindo o Fernando. Para mim, eu estou vendo o PowerPoint e a janelinha. Tá, então vamos lá. Alguma vez, dentro dos encontros que a gente fez, eu vou lançar umas brincadeiras aqui, tá? Alguma vez, durante os encontros que a gente fez, eu inventei isso hoje, tá? Vocês desculpam, porque inclusive, eu tive que pedir para minha filha fazer o PowerPoint, eu escrevi e fui fazendo. Eu fui escrevendo, gente, em folhas separadas. Cada tela dessa aqui, eu fiz umas 8 vezes, tá? Algumas eu copiei inteira, algumas eu fui mudando o jeito de... Por isso que às vezes para corrigir essa bagunça que eu fiz, coitada, ela ficou... e tive que fazer isso meio que em 2 horas. Para corrigir tudo isso, assim, e ainda não sabia como apresentar. Por isso que eu entrei 20 minutos antes. Então, a presença desse grupo me ajudou um pouquinho. Graças ao Guilherme, a gente conseguiu fazer uma coisa diferente, que é fazer uma apresentação do PowerPoint junto com a cara de todo mundo. Então, de certa forma, isso é original neste momento dos encontros, mas ele também é impessoal. Por quê? Porque esse todo, ele não está particularizando cada um. Apesar de só eu estar falando, né? A gente está falando, está todo mundo ouvindo, e nós estamos interagindo. Essa interação, de alguma forma, ela é impessoal. Ela pode ter uma pessoalidade, assim, né? Porque eu estou falando as coisas que eu penso aqui agora, quem quiser falar pode falar, mas o todo é exatamente aquilo que o professor quis falar na semana passada. O encontro é uma coisa só. A gente tem, no final dessa apresentação, no final do dia de hoje, nós vamos ter uma impressão do que a gente aprendeu. E se a gente tentar fazer isso de novo, é possível que vai existir uma semelhança entre as apresentações, e aí que entra esse termo da impessoalidade. E aí a gente pode falar da medianidade. Vai ter uma média. Se a gente apresentar isso aqui 10 vezes, vai ter uma média. Nós vamos até ficar com o saco cheio de ouvir algumas coisas o tempo todo. E eu acho que esse o tempo todo de ouvir as mesmas coisas, apesar de fazer de forma diferente, caracteriza a medianidade, a média, a nivelação. Ou seja, talvez, se a gente tiver algum sucesso nisso, a gente vai entender o que precisa ser entendido. De uma maneira um pouco superficial, de uma maneira talvez mais repetitiva, no sentido da gente frisar. E aí eu vou falar um terceiro, um outro conceito. Eu não entendo muito, hein? Por favor, me corrija se estiver falando errado. O espaço entre as nossas relações, o intervalo entre a minha fala, o olhar de vocês, o tempo entre o que eu falo e o que vocês ouvem, ele estabelece esse sujeito da cotidianidade. Ele estabelece o impessoal, que na realidade é o jeitão da coisa, né? O que a gente podemos falar? É o apelido, a impressão que fica. Porque a gente não consegue exercer a nossa pessoalidade enquanto grupo, enquanto individuação, vai. Mas enquanto grupo a gente consegue. E na realidade, a gente está junto. Então, ser com, ou estar na nossa existência aqui desse grupo, essa presença nossa forma
tudo isso que eu estou falando forma o ser o ser com as coisas, o ser com o tempo, o ser com o tema, o ser com o que a gente está sentindo. Então, assim, essa interação, ela existe, um intervalo de intensidade e um intervalo de consistência em cada segundo que ele se dá. Isso pode ser diferente, nós nunca vamos fazer da mesma forma, mas a gente pode ter a semelhança com, então vou repetir o que eu quis dizer antes. Então, a semelhança do que a gente for falar, se a gente fizer essa apresentação de novo, isso é o que eu entendi como medianidade e impessoalidade. Não sei se eu estou falando besteira. Esse impessoal é o que se mostra, porque a gente também... Na realidade, o Heidegger, ele é FTP, porque ele faz a gente pensar que o que a gente está falando é o contrário do que a gente quer dizer. Porque justamente por causa dos significados do alemão, né? Que tem significados, às vezes, antagônicos, paralelos e, às vezes, congruentes. Apesar de ter significados de... O português, por exemplo, cada coisa que a gente fala é um significado. O alemão não, ele fala uma coisa que tem vários significados. Aí, dependendo do contexto, ele está querendo falar da consistência. Dependendo do contexto, ele está falando da intensidade. No final das coisas, o ser próprio, ele se refere não só a nós mesmos individualmente, mas a nossa relação impessoal, talvez, desse impessoal. O ser próprio, ele está junto e, ao mesmo tempo, individualmente e coletivamente. Então, isso é muito difícil de separar. Então, essa parte semelhante, que ele fala de medianidade, que nivela que nivela, que determina a impessoalidade, o impessoal. Vamos lá. Eu acho que eu acabei aqui. Então, eu vou ler algumas coisas aqui, rapidamente. Eu sei que eu tinha que ter falado mais sobre o último parágrafo, mas eu achei muito importante falar dos primeiros para fazer o link do último com os primeiros. O impessoal, então, o espaçamento, que é esse intervalo, né, que ocorre... Deixa eu ver aqui. O espaçamento, a palavra alemã, eu não sei falar, Abstandigkeit, deriva-se de Abstenheim, com uma conotação ativa de abrir intervalo, criar espaço. Essa ação é constitutiva da estrutura existencial da convivência, enquanto projeção para fora. Numa outra dimensão, a estrutura existencial se introjeta, formando graus diversos de intensidade e consistência. Se Abstandigkeit designa o primeiro movimento, a intensidade, Ständigkeit exprime o segundo, a consistência. Não havendo em português um substantivo abstrato derivado do intervalo, de intervalo, a tradução, então, desse termo, recorreu ao espaçamento, tá? E para dizer Abstandigkeit e consistência para dizer Ständigkeit. Quer dizer, as origens das palavras são as mesmas, porém, elas podem ter significados diferentes. Quando a gente fala, nesse caso eu falei de espaçamento, e espaçamento tem a ver com o intervalo nas relações do impessoal, tá? Vou ler mais uma coisinha aqui. Alguém quer falar alguma coisa? O professor quer me ajudar aí? Isso ajuda para os universitários. Tá ótimo, tá ótimo. Então, espaçamento, medianidade, nivelamento constituem como modos de ser do impessoal. Na realidade, é isso que eu acho que tem que falar desse parágrafo. O que conhecemos como publicidade.
O impessoal tira o encargo de cada presença em sua cotidianidade. E não apenas isso. Com esse desencargo, o impessoal vem ao encontro da presença na tendência de superficialidade e facilitação. Uma vez que sempre vem ao encontro de cada presença, dispensando-a de ser, o impessoal conserva e solidifica seu domínio caturro. Nessas características ontológicas da convivência cotidiana, ou seja, no espaçamento, na medianidade e no nivelamento, desencargo de ser e contraposição, resiste a consistência mais imediata da presença. Essa consistência não diz respeito à continuidade de algo, simplesmente, algo dado, que se preserva, mas ao modo de ser da presença enquanto ser com. Nestes modos de ser, o si próprio da presença, o si próprio do outro, ainda não se encontraram. E assim também não se perderão. O impessoal é e está no modo de inconsistência do próprio e da impropriedade. Olha, vocês me desculpem. Eu tenho que desligar o telefone, olha. Parece cobrança, eu acho que é telemarketing. Puta, nessas horas é foda. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu li esse último parágrafo agora, eu sinto que eu estou desdizendo tudo que eu estou falando. Por isso que eu me pego um pouco lendo que esse alemão quis dizer, né? Mas o que vocês entenderam disso? O que o senhor entendeu, professor? Me ajuda aí. Não, vamos compartilhar, gente. Controle a minha ansiedade, que vocês sabem, senão eu vou falando aí. Ocupem generosamente espaço. No finzinho eu troco umas 2, 3 ideias, tá, gente? Vocês sabem como eu sou ansioso. Aí, Guilherme. Eu vou falar só uma coisa. Eu diria que a minha apresentação, a essência do que eu queria falar é isso. Porque, assim, é lógico que ele fala de uma imbricação aqui, da articulação desses 3 elementos. E talvez apesar desse parágrafo ser curto, eu achei um pouco difícil de explicar o que ele quer explicar. Entendeu? Por isso que eu pedi a ajuda dos outros 2 parágrafos. Porque eu acho que, assim, não tem como falar do ser com separado, de explicar essa pergunta do quem, separando o ser com do ser com, do ser próprio e do ser do mundo. Por isso que eu tentei incluir os outros 2 parágrafos na minha apresentação desse parágrafo. Agora lá, pode falar que eu vou ficar um pouco quieto. Gente, só quero agradecer ao Alexandre pela dedicação, pela estratégia generosa diante de fazer um parágrafo. Ele preparou 3, né? Fez um revival das apresentações fantásticas do Guilherme e do Enzo, né? E fez uma amarração aí. Tentei. Muito generoso, caprichoso nos slides. Posso tirar o slide? Eu acho que sim, né, gente? Né? Agora, Camilo, por gentileza, coordena a lista, tá, das inscrições, por favor. Tá? Ou o Henrique, né? Camilo, Henrique, está aqui dentro. Eu acho que é só a Camila. Tem até a Karen também, né? Só a Karen. Né? Tem o Márcio. Tem uns 4. Tem o auxílio luxuoso, além do pandeiro, de 4 monitores. Né? Sabe o auxílio luxuoso do pandeiro? Juventude. Lava roupa todo dia, que agonia. Né? Eu entendo a juventude transviada e o auxílio luxuoso de um pandeiro. Certo? Para quem não sabe de onde que vem. Quem levantou a mão que eu vi primeiro foi o Guilherme. Depois tem a listinha aí da galera, tá? Não, o primeiro foi a Camila mesmo. Então tá. Vamos ser justos aqui. Eu tava fazendo a lista, eu não sei se eu fiz na ordem certa, mas aí me digam quem viu.
Eu tinha até colocado o Guilherme antes, que eu não sabia se ele tinha falado, tinha levantado antes, mas tudo bem. É, eu queria mais compartilhar uma sensação, assim, que eu tive durante esse parágrafo, né? Que é sobre essa questão da impessoalidade, né? Eu acho que eu tenho uma dificuldade de conseguir caminhar junto com essa ideia, assim. Mas mais eu acho que pela inserção na psicologia, assim, porque é até algo que eu estava conversando com o professor esses dias. Tem conceitos que a gente enxerga na fenomenologia como filosofia, que é muito difícil passar para psicologia, né? E aí eu penso na questão, por exemplo, da terapia. A gente está ali tratando e conversando com uma vida, uma vivência, e aí vem essa ideia de Heidegger que meio que diz que não existe vida, não existe essa ideia de, né, de tipo uma vivência, existe um conjunto, e aí eu acho que isso me confunde um pouco. Eu ainda estou tentando caminhar junto com essa ideia. E também falar sobre um texto que eu li para uma aula que eu estou fazendo sobre. Eu acho que o professor chama de filosofia da técnica, mas eu não tenho certeza. É um texto de um autor que chama Ortega y Gasset, não sei se fala assim. Mas eu fiz uma relação assim com o que a gente está estudando de Heidegger e eu não sei se está certo essa relação, mas agora eu pensei em outra. Ele fala sobre o desejo, né? Que é difícil desejar e que por isso a gente joga o desejo para outras pessoas. Então, ele traz a ideia de que a pessoa, quando enriquece, ela pode realizar os desejos que ela quiser, mas com tantas oportunidades, ela acaba indo por realizar os desejos que as outras pessoas dizem que são os desejos que ela tem que realizar. Então, comprar um carro, essas coisas. E aí eu fiquei pensando se isso se relaciona com essa ideia de impessoalidade, né? Essa junção, essa fluidez. Aí eu não sei. Acho que era isso. E agora é o Guilherme, acho. Obrigado. Primeiro eu queria agradecer ao Alexandre, gostei muito, eu ri Obrigado. do compartilhar orgasmos. Porque eu tive uma aula com. Eu tava vendo uma palestra de um psicanalista ontem, ele me soltou orgias gestuais, eu só fiquei. É psicanalista. O duro foi tocar o telefone bem nessa hora, né? Estraga a coisa, né? Estraga o prazer. Eu queria falar então pra Camila que toda interpretação é uma interpretação possível. Se a gente pensa, é porque há alguma coisa naquilo que nós lemos, pensamos que faz sentido, né? Merleau-Ponty diz isso, né? Para entender uma doutrina, se deve considerar todas as possibilidades delas, porque todas elas, em alguma medida, são verdadeiras. Eu queria ler do parágrafo duas partes que são para mim foram as mais importantes e para mim elas deveriam estar invertidas na ordem que elas foram colocadas no livro. Primeiro é o parágrafo de entrada, né? Do ponto de vista ontológico, o resultado relevante da análise prescinde do ser com, está em perceber que o caráter do sujeito, da própria presença dos outros, determina-se existencialmente, ou seja, a partir de determinados modos de ser. Nas ocupações comuns do circundante, os outros nos vêm ao encontro naquilo que são, eles são o que empreendem. Isso, para mim, esclarece algo que é muito toda a ciência psicológica até o momento falou contra, sabe? Criando teorias de personalidades, arquétipos, traços identitários. Porque o que Heidegger falou pra gente aqui é que nós somos o que fazemos. Sabe? Não adianta eu achar que eu sou uma pessoa boa se eu não faço atos bons.
Não adianta eu falar que eu sou um estudioso se eu não estudo. Eu só sou o que eu faço. O resto eu posso estar mentindo. Isso se encaixa muito bem no que ele vai falar logo na outra página, que é 184, que ele vai, de fato, explicar o que é a impessoalidade. Eu não vou ler o parágrafo inteiro, porque é muito grande, né? Mas eu vou ler a parte que, para mim, é mais importante. O impessoal desenvolve sua própria ditadura nesta falta de surpresa e de possibilidade de constatação. Assim, nos divertimos e entretemos como impessoalmente se faz. Lemos, vemos e julgamos sobre a literatura e arte como impessoalmente se vê e julga. Também nos retiramos da grande multidões como impessoalmente se retira. Achamos revoltante o que impessoalmente se considera revoltante. O impessoal, que não é nada determinado, mas que todos são, e Bara não como soma, prescreve o modo de ser da cotidianidade. Nós somos impessoais porque nós vivemos impessoalmente, sabe? Não é uma questão de moral, não é uma questão de ser melhor ou pior. É uma questão de lida. Eu vou voltar e usar o meu infame exemplo da cama. A minha cama não deveria estar na sala. Porque, de uma maneira fenomenológica, a cama impessoalmente não pertence na sala. Ao ser jogado no mundo, pelo menos, eu aprendi que a cama pertence ao quarto. E isso causa surpresa. O que quebra o impessoal? Gera um momento de apropriação, de pensar, por que essa cama está na sala? Ela não pertence aqui, ela não deveria estar aqui. Não é o modo que ela deveria se apresentar para mim, sabe? Da mesma Deixa eu maneira... só falar uma coisa para vocês. Atualmente eu tenho uma cama na sala. E não vejo do jeito que... Vejo exatamente como você está falando, entendeu? É lógico que se não fosse na minha casa, na casa de um lugar onde estivesse visitando, eu ia achar muito esquisito, né? Pode continuar, Guilherme. Mas é bem essa questão, né? A cama pode estar na sala, mas ela Claro. não deveria. Tanto que ela está, né? Tanto que ela está lá, né? Mas ela não deveria. Essa que é a diferença do ôntico e do ontológico. É muito fácil você mudar a coisa ôntica. Você bota a cama na sala. Mas a cama está na sala não muda o sentido ontológico dela, que ela deveria estar no quarto. Mudou, Né? Isso é um tempo para se mudar, porque é construído historicamente. Essa questão de sentido. Uhum. Sou eu agora, gente? Eu já nem sei mais o que falar, porque eu acho o nosso encontro tão rico. E eu lembro dos primeiros encontros do Fernando falando, né? Nós somos movimento, temos uma questão com o nosso ser, e hoje a gente veio falar de tudo isso, né? Sobre essa diferença que a gente tem conosco mesmo. E eu achei tão rico esse parágrafo 27, desde quando ele trata aqui, né? Sempre se cuida de uma diferença com os outros, seja apenas para nivelar as diferenças, seja para a presença, estando aquém dos outros, esforçar-se por chegar até eles. A gente vê isso tanto no dia a dia, né? As comparações conosco, com o outro, com os ideais que a gente imagina. E acho uma sacada. Cada parágrafo que o Heidegger traz, para mim, desvela um mundo. A questão da medianidade que ele coloca aqui, olha, designando previamente o que se pode e deve ousar, vigia e controla toda e qualquer exceção que venha a impor-se. A gente está falando de novo dessa questão que a gente tem com cada um, que é a questão do ser que nos toca, essa diferença que a gente tem interna, a questão da diferença com o outro. E lendo 25 e 26, nós também somos o outro, né? Muitas vezes a gente é mais o outro do que o si mesmo de forma própria. Então, muitas vezes, na maioria do tempo, ou seja, na medianidade, a gente está no impessoal, no outro. Olha que interessante, toda primazia é silenciosamente esmagada. Todo mundo é o outro e ninguém é si mesmo. O impessoal que responde à pergunta quem da presença cotidiana é ninguém.
a quem a presença já se entregou na convivência de um com o outro. E aí depois, eu imagino você, Alexandre, que deve chegar de gente também no seu consultório, com a angústia clamando. Isso, né? isso é exatamente o que você falou sobre esse terceiro parágrafo. E aí o Heidegger fecha o 27, colocando ontologicamente, existe um abismo, olha o tamanho da diferença. Não é um cânion, é um abismo entre o ser si mesmo, do si mesmo que existe propriamente, e a identidade do eu que se mantém constante na variedade das vivências. Isso como fenomenologia do ser, eu estou apaixonada, eu estou aqui em plena paixão. Queria compartilhar com vocês. Isso para mim é delicioso de descobrir a cada vez. É só isso, gente. Alexandre, foi fantástico. Quanta honra para o nosso grupo, hein? Você escreveu 8 vezes. Caramba, eu me senti assim. Puxa vida, que bacana. Obrigada. Obrigado. Foi excelente. Obrigado. Tem mais alguém aí, professor? Acho que pode falar. Está com a mão levantada aí? É Otávio. É Yara, Otávio. Yara. Otávio. Oi, Otávio, tudo bem? Está aí conosco? Tá. Otávio deve ter caído ali. Ele está aqui, mas deve estar acontecendo alguma coisa ali. Yara, por favor. Querida Yara. Vamos lá, querido Fernando, parabéns, Alexandre, eu te conheço de longa data. Parabéns. Realmente, Gabriel da segunda turma está aqui, Yara. Oi, Gabriel! Yara, que bom te ver! Ei, que bom! Te amo, Gabriel! De vez em quando eu falo do Fernando. Hoje é dia dos amores, gente, sim, dos encontros. Que delícia! Você vai ficar, Gabriel? Fica! Eu quero ver. O problema é que nesse horário, normalmente, eu tenho reunião também no grupo do laboratório que eu tô agora. Então eu vou ter que ver como que eu consigo fazer para conciliar os dois. Mas eu quero sim, bom. Eu tô adorando essa reunião. Isso porque a gente está falando do impessoal, hein? Imagina. Tudo do impessoal, né? Então, gente, eu li, como sempre, Heidegger e as dificuldades do Heidegger, né? Mas eu arrumei um autorzinho bom, que chama Paul Gorner, não sei se pronuncia assim o nome dele. Eu li, terminei de ler, falei um palavrão, que aqui eu não vou falar, não entendi nada. Então, eu fui nesse livrinho e eu vi umas coisas que o autor coloca, que ele diz o seguinte, né? Que primeiro a gente precisa entender que o Dasein é essencialmente esse ser com, né? Esse ser com o outro. E essa relação com o outro é uma parte da parcela do ser do Dasein. Então, quer dizer, por mais que eu tente negar que eu não sou esse ser com, eu nego só se eu nego a minha condição de presença, né, de Dasein. Não tem como fugir. O autor, ele chama esse impessoal de eles ou o outro. E é muito na direção do que a Tatiana traz, que fala o seguinte, eu vou ler um pedacinho do que ele traz, que me ajudou a entender esse impessoal, que ele fala assim, o modo como nós lemos, os modos com os quais vemos as coisas, o modo como julgamos a obra de arte, por exemplo, como nos divertimos, eles são ditados pelo impessoal. Isso significa dizer que nós vemos, lemos e julgamos como se julga ler, como se julga ver e ler. E ele ainda traz... Então, o que eu entendi, que esse impessoal é o outro, por mais que eu tenha, nós já conversamos sobre isso,
em outros encontros, que eu tenha uma responsabilidade por essa minha presença no mundo. Eu não sou um ser solto, né? Um ser totalmente... apesar de ser lançado, eu tenho uma responsabilidade com isso, mas por mais que eu seja esse eu, esse ser, essa presença, eu não sou totalmente porque eu escolho. O outro também me ajuda, o outro também ele tem uma certa ditadura e ele também interfere nessa minha existência. Eu estou usando existência com o modo como eu entendo, não como modo... não sei se está de acordo aí com o que o Deiser diz, com o que o Heidegger diz. Então, ele diz o seguinte, que esse impessoal, ou o outro, ele exerce uma forma de ditadura sobre as minhas possibilidades de ser ou sobre os meus modos de existir. Quer dizer, por mais que eu sinta, eu não sou totalmente esse ser livre que faço as escolhas porque eu sou foda. Eu tenho outros que interferem nessa minha escolha, que eu entendi como sendo este impessoal. Posso ter entendido tudo errado, mas foi o que eu achei que eu consegui acalmar um pouquinho, e aí vem o Fernando e amarra se a gente está no caminho, né, Fernando? Ou então a gente dá a mão. Alexandre, eu estou aqui. Quando você falou, né, do gozo, falei, nós estamos aqui na tarde de quinta-feira numa suruba intelectual, né? Com vários gozos. Né? Achei ótimo essa suruba, né? Com orgasmos múltiplos, né? Orgasmos múltiplos. Amei. É isso, gente. É a minha contribuição, que pode não contribuir tanto, pode ser a de dúvidas. Legal, Yara. A proteção, gente. Isso é importante. E aí, pessoal? Boa tarde, pessoal. Eu estou feliz de estar aqui com vocês, nessa relação tântrica com o Fernando, eu acho que o Otávio quer falar antes de você. Ah, o Otávio, perdão. Otávio, vulgo Pamela. O Otávio que é a Pamela. Gente, vulgo Pamela. Desculpa, eu fiz a maior confusão. É Sercom, Otávio, Pamela. Eu entrei no e-mail. É o próprio do casal. Explique isso do ponto de vista da Dassais Análise. Explica o Otávio e a Pamela para a gente do ponto de vista da Dassais Análise. Gente, eu entrei no e-mail meu achando que era meu e era dele. E agora que eu fui ver que eu estava como Otávio, eu não estava entendendo nada, mas enfim, me encontrei aqui agora. Mas, Alexandre, eu queria falar, eu tinha visto o capítulo, o parágrafo, na verdade, e eu não tinha entendido muita coisa, né, quando eu estava lendo. Eu fui grifando algumas partes que eu achei importante, mas eu não tinha entendido. E quando você começou a explicar, começou a clarear muita coisa para mim dessa impessoalidade de Heidegger. E o que eu fui entendendo desse impessoal é igual quando aparece, por exemplo, a gente usa muito os pronomes pessoais de gente, nós, para se referir de experiências que são nossas, né? E aí a gente fala, nós tivemos, enfim, uma experiência X, se referindo nesse modo de impessoalidade de uma experiência que é própria minha. Inclusive falando em nome de todos, quando na realidade é você que está falando, né? Isso, e aí me parece que esse modo de impessoalidade nessa fala é esse distanciamento de uma experiência que é minha. E aí, numa parte do texto, ele fala assim, né, que o impessoal retira a responsabilidade de cada presença. Então, quando eu me refiro a uma experiência que é minha, ou uma vivência que é minha, nesse modo da impessoalidade, eu me distancio da responsabilidade que também é minha. Então, assim, o que eu percebi, né, que foi clareando conforme você foi apresentando, é essa impessoalidade que ele traz, né, de como no cotidiano a gente vai vivendo nesses modos de impessoalidade, a gente vai se distanciando da nossa responsabilidade no nosso próprio projeto de ser si mesmo, né, e das nossas próprias experiências. Bom, foi isso que eu entendi. E esse nivelamento, na realidade, você esconde ou desaparece com um pouco do que você é e, ao mesmo tempo,
é uma ressignificação do todo, porque, e nem é o que é o todo, né? Na verdade, você está minimizando, é uma particularidade do todo. É isso, eu entendo esse nivelamento, como eu vou nivelando as minhas experiências pelas experiências de todo mundo também, né? Então, a gente é ninguém, é todo mundo ao mesmo tempo, né? É isso aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Otávio, né? Vamos imaginar como é que o Otávio é, então, nesse momento, né? Olá, pessoal, boa tarde, boa noite. 18 horas, entre boa tarde e boa noite. Gente, só queria frisar preliminarmente que eu leio o Heidegger, mas com uma coisa tão aflita eu sozinho, eu só consigo entender o Heidegger um pouco mais de apropriação quando eu estou com vocês, né? Entendeu? Eu li o livro, esse livro eu li faz 8 anos atrás. Está tudo fichado, está um fichamento técnico, assim, de uma leitura aflita, né? Vocês aplacam a minha aflição e eu consigo me apropriar do Heidegger nessa nossa relação tântrica que nós estamos assumindo coletivamente hoje, né? Esse tantra heideggeriano, né? Que nós estamos estabelecendo há várias semanas, no dia do balanço, gente. No dia do balanço, tá orgasmo para lá, tá tantra para cá, tá prazer para lá, enfim, no dia do balanço. Vamos fazer esse balanço, então. Fazer o balanço balançar. Então, gente, o que eu quero frisar que eu não consigo apropriar o Heidegger com um pouco mais de generosidade se eu não estou com vocês, né? Eu estava aqui fazendo umas anotações, o que eu posso compartilhar, primeiro, há 3 minutos antes da Tati falar do abismo, eu me dei conta do abismo na última linha, entendeu? Antes de você falar, 3 minutos antes, eu me dei conta que tinha um abismo. Né? Eu estou me sentindo, esse parágrafo 27, como, dentro do rigor heideggeriano, é um parágrafo dramático, e eu acho até irônico, né, da parte dele. Eu acho que cada parágrafo é demolidor do seguinte, entendeu? Não tem tem um rigor, mas às vezes o rigor do Heidegger ele é mais monolítico, né? Esse parágrafo que você tem impessoalidade é um parágrafo que tem uma dramaticidade, mas é meio vago, entendeu? A leitura que eu fiz. Eu vou compartilhar esses afetos com vocês. Primeiro, eu acho que a gente compreende esse parágrafo quando a gente coloca uma positividade nele, no sentido de uma produção, né? Que tudo que tem na frente, né, a gente acha que é negativo, né? Inconsistência, impessoalidade, né? Abismo, né? Esse abismo é produtor da subjetividade, é produtor do encontro. Né? A impessoalidade, sem essa impessoalidade, esse espaçamento abismal, a gente não tem condição nem de se reconhecer. Imagina se a gente fosse tudo... Essa impossibilidade é necessária, né, professor? É constitutiva, é produtora da ontologia. Entendeu? A gente tem que sair do nosso judaico-cristianismo, que é o que o Heidegger nos provoca também, e reler todo o parágrafo 27 como positividade, né? Como produção. Eu acho que é a dica que eu dou, porque tudo que é um parágrafo que a gente tem um preconceito de achar o espaçamento, a distância, o abismo. Sabe, esse abismo radiante, sabe? Esse abismo radiante no qual a gente se enxerga, consegue se enxergar. Essa impessoalidade que desliza como distração e responsabilidade. De repente, essa impessoalidade vira uma clareira, né? Então, acho que tem um fluxo, uma dinâmica aí, que a gente tem que reler o 27. Isso na minha leitura de 8 anos atrás, eu nem tinha desconfiado, né? É no aqui e agora que eu estou construindo, porque a gente está junto, no ser com, né? Nesse ser com, tudo que a gente tem que... Minha colaboração é reler o 27 com produção, do ponto de vista da produção dos afetos, dos sentidos. Entendeu? E aí, pegando a palavra conceitual da Yara, do sermos foda, né? Essa palavra que está no dicionário heideggeriano, tem no penúltimo, que tem o abismo, ele ainda diz que o ser do que é próprio não repousa num estado excepcional. A gente não é foda. Gente.
ele joga a nossa vaidade para o lixo, né? Do sujeito que se separou do impessoal. É na impessoalidade do SERCOM que, de repente, acontece alguma faísca, né? E aí o SERCOM se desabrocha numa clareira provisória e alguma coisa acontece no meu coração que só quando eu abro a cama às quintas-feiras à tarde, às 17 horas, entendeu? Ou quando cruza a Ipiranga com a Avenida São João, né? Sou Caetano, né? Então, assim, o impessoal é constitutivo, né? Acho que a gente tem que estar atento disso, senão a irresponsabilidade é constitutiva, a distração é constitutiva, essa neutralidade meio nauseabunda, assim, meio modorrenta, entendeu? Se não tem esse espaçamento ontológico, que não é o espaço físico, essas colateralidades, enquanto copresença, fala de copresença, a gente está circulando por aí, de vez em quando surge um olhar, surge uma frase, surge alguma situação que faísca, né? Que aí abre a clareira, né? Eu diria, professor, que nesse espaçamento que ele fala, do intervalo, no impessoal, nas relações, sendo impessoal, criando esse abismo, né? Que a gente produz afetivamente, produz intelectualmente, produz criativamente. Não é só criando, isso é constitutivo, né, Alexandre? É constitutivo da presença do ser do ser não. O bebê é preponderantemente impessoalidade. Por mais afeto que você debruce no bebê, ele mal sabe o que é o espaçamento, entendeu? Esse espaçamento é que permite esse ser com. Ser com, essa identificação, o jogo do próprio. Né? É na impropriedade que se estabelece o jogo do próprio. Sim. Eu acho que a gente está falando a mesma língua, né? Sei, só sei compartilhando. Entendeu? Eu acho que eu vou colocar como pré-requisito para o ano que vem todos falarem alemão. O que vocês acham? Entendeu? O que você acha? Gabriel que vai dizer, concorda? O que você disser, Gabriel, a gente vai fazer para o projeto de extensão. Concorda, Gabriel? Aí, o Gabriel falou, então, ano que vem, só alemão ou sânscrito, que é a língua de Cristo, né? Eu acho que é uma língua mais ontológica, né? Enfim, mas assim, e no que se fala da consistência ou da inconsistência, gente? Essa consistência é constitutiva também. Eu estou aqui nesse meu SERCOM, nessa sala, eu sei que existe um mundo de bactérias e de vírus no ar, entendeu? Mas eu não compartilho dessa consistência, a não ser que eu pegue coronavírus e acontece aquela situação trágica que muitos de vocês já deve ter acontecido. Na minha família, atualmente, estou com 2 sobrinhos com corona, né? Entendeu? E é por isso que, pela inconsistência do corona, pela microconsistência do corona, tem tanta inconsistência política, né? É tanta desgoverno, né? Então, precisa ter uma consistência como elemento-chave, né? Mesmo que seja essa consistência irresponsável, né? A consistência como elemento constitutivo da impropriedade, né? Da impropriedade. Se não tiver essa consistência, é claro que tem, o coronavírus é consistente, né? Mas a gente não consegue estabelecer uma relação do ser com o coronavírus que ele não faísca, né? Se tivesse o problema do coronavírus, que tinha que ser fluorescente, entendeu? Aí a gente, né, ia ter uma outra relação. Mas o ser com o humano é condicionado pelo grau de consistência, né? Tem o espaçamento, tem a consistência, tem a questão qual que é o outro? A medianidade. Seria insuportável se a gente vivesse na clareira o tempo inteiro, gente. Da publicidade também. Publicidade, essa coisa assim de massa, né? Aí eu recomendo vocês, eu estou lendo aqui, a minha leitura, eu leio 6, 7 livros ao mesmo tempo, tá? No meu armário faz 10 anos. Eu estou bem CDF de leitura, tá? Passei uma fase bem na medianidade, tá, gente? Tá? Nossa, passei anos, sim.
Passei muito CDF. Passei um período da medianidade. Quando eu falei para o Gabriel que estava na medianidade, ele levou um susto. Acho que a pandemia nos oportunizou um pouco isso também, né? Há um tempo atrás eu falei que eu estava numa mediana, lá atrás, que recebi ele em casa para comer uma pizza, ele ficou tão assustado. Depois eu virei coordenador de curso, agora eu estou na propriedade das loucuras. Então eu peguei esse livro, Massa e Poder, né? Que é do Elias Canetti. Gente, ele fala várias figuras da massa, da multidão, né? Nossa, o cara escreve de uma maneira muito poética. Estou lendo mais uns 5 livros. Então, eu leio um pouquinho a cada noite, umas 4 noites. Um pouquinho, tá? Então, acho que é isso, gente. A minha dica, releiam esse capítulo. Vamos ver produção no abismo. Entendeu? Sem o oco do abismo, não tem. E a gente não é foda. A gente não é foda, coisa nenhuma. É no refluxo o que eu estou levando para a vida é que no refluxo do SERCOM, eu olho para mim mesmo e tenho as minhas comoções, né? Como hoje eu estou extremamente emocionado por várias situações. Não é que eu sou emocionado, é o SERCOM, né? Me mobiliza. Eu estou vivendo uma sede nesse estudo de mudar o meu relevo, né? A gente que vaidosamente, exclusivisticamente, a gente é educado para se achar foda, né? É o refluxo que a gente sente, é o refluxo do que vem do compartilhado no SERCOM, entendeu? Professor, a gente mesmo é resíduo, é poeira. Eu imagino que para se realizar, ou se concretizar essa presença no SERCOM, é necessário um pouco de empatia, né? A gente pode produzir um SERCOM sem empatia, mas a empatia é necessária para produzir o SERCOM. Mas aí, tem SERCOMs que são por isso que hoje a gente vive uma coisa meio esquizofrênica, né? Numa tentativa de não SERCOM, né? Tem SERCOM que você sai correndo, que é uma... Tem gente que você quer total impessoalidade, né? Você quer ser que a pessoa, eu quero ser sim. Que a pessoa deixe esse aborto encarnado, né? Tem gente, né? Tem gente que tem cara de abortada, né, gente? Vamos combinar. Encontros que são abortantes, né? Entendeu? Então é isso, gente. Vamos produzir, vamos ler esse parágrafo 27 com vista da produção. A gente perdeu o medo do abismo, né? Entendeu? O abismo é lindo, né? Esse negrume, assim, sabe? Esse apelo, né? É isso que eu... Obrigado, gente, por eu me ver como poeira. Estou precisando, gente, esse negócio de... Não, é o SERCOM, Aí a impessoalidade fica legal, porque por exemplo, encontro de estudos urbanistas. Entendeu? Ninguém sabe o que está rolando, né? Tem uma impessoalidade, como o Ale falou, chamei o Gabriel, vem para o encontro de estudos, mas tem uma coisa que acontece, tem um acontecimento, né? Se não tivesse o projeto extensionista da PROEC, pessoal, vocês fizeram inscrição, entendeu? Feliz daquele que às vezes vem aqui só para certificado, né? Entendeu? A gente passa a lista de presença, a pessoa assina, né? Ele não está entendendo, né? Então, eu até entrei 20 minutos. Para quem não estava no começo, eu falei para o Guilherme e para o professor que eu entrei antes, até para pedir alguns conselhos, como que eu ia apresentar, que eu não sabia como é que colocava a apresentação do PowerPoint no negócio aqui, no encontro. E para justificar que semana passada eu entrei e eu estou dentro de um hospital aqui. E na hora que eu entrei, aconteceu um problema que eu tive que ir lá ver os pacientes internados. E deixei ligado aqui o negócio, né? E o professor ficou perguntando, Alexandre, está aí? Alexandre, está aí? E eu só fui ver isso quando eu assisti no YouTube. E eu fiquei naquele negócio, como é que será que foi, né? O que será que aconteceu?
Aí ficava aquela ressonância, né? Alexandre, o Alexandre não estava lá. Apesar de estar, né? De estar inscrito e tudo, né? Para pegar o certificado, inclusive. Esse é o seu objetivo total, né, Alexandre? Pareceu isso, né? Pareceu isso. Que eu cheguei no final, falei, caramba, o que será que eles falaram? Tem o papelzinho no currículo? Gente do céu! Mas, sabe, Gente, então agora com vocês. Você vê que como que a gente contava com a presença do Alexandre para ele, né? Esse aqui que é o Isso é legal. Mas, Alexandre, por que você escolheu não deixar as pessoas morrerem e ficar aqui no encontro, né? Por que você fez essa escolha? Eu vou contar uma história, posso? Que me veio à cabeça agora. Eu fazia faculdade, eu estava no primeiro semestre, e minha turma tinha 40 pessoas. E a primeira festa da turma eu fiz no meu apartamento, na casa onde eu morava. Eu morava com 7 mulheres, num apartamento gigante, lá em Londrina. E aí, eu fui buscar uma menina que eu estava paquerando e tal, e naqueles dias choveu o mundo todo. E eu, de guarda-chuva, fui buscar a menina, acho que uns 10 quilômetros lá da minha casa. Andei pra caralho. Aí caiu um pé d'água que só terminou de madrugada. Aí eu cheguei de madrugada na festa. No final da festa, na última pessoa estava saindo da minha casa. E durante o semestre inteiro, todo mundo falava dessa festa, que foi na minha casa, que eu convidei todo mundo e que eu não participei de nada. Não tem uma foto da porra da festa, não tem nada. Se eu ouvir as pessoas contando as histórias, eu falei, puta que pariu, e eu não tava nessa festa. E todo mundo ficava tirando sarro disso, porque todo mundo contava as histórias, foi uma festança. Foi a primeira festa, né? Todo mundo bebeu, foi todo mundo. As 7 meninas estavam junto com a turma toda. Porra, eu fiquei tão puto da vida que eu fui buscar outra menina lá. Essa outra menina eu nem lembro o nome, tenho até raiva de lembrar dela. Não sei se vem ao caso, mas foi um encontro onde eu estava presente na minha ausência, né? Pois é, a impessoalidade do encontro. Né? Guilherme, com você. Nossa, Alexandre, você tá me matando de rir, mas isso é um exemplo perfeito, né? Como que a gente conta com que certas coisas estejam ali pra gente dar conta da vida, sabe? A festa continuou, porque você achava que você tava lá, né? A festa continuou. Você acha que eles foram embora porque eu não tava lá? Eles fizeram a festa sozinho, cara. Não, você acha que eles perceberam que você não tava lá? Não, eu acho até que eles devem, durante a festa, terem tido uma expectativa de eu chegar, e quando eles foram vendo que eu não chegava, naquela época não tinha nem celular, né? Não existia celular, para começo de conversa. Na casa também não tinha telefone, né? Então vocês imaginam eles pensando, o que será que aconteceu com esse filho da mãe, né? Aí chegou um certo momento que eles começaram a tirar sarro que eu não aparecia. Entre eles. Puta, ele tá perdendo a festa! E depois eles me contando isso, falei, pode parar que eu não quero saber dessa parte. Eu adorei isso. Eu só queria expor. Eu acho que eu entendi o que o Fernando disse nos primeiros encontros, que um dos poucos autores que tá dando eco no meu microfone na Camila. Porque eu me lembro do que eu falei que o Fernando falou nos primeiros encontros, que o Heidegger era um dos poucos autores que o Foucault claramente agradecia, né? E eu penso o quanto da... Eu penso o quanto a sociedade disciplinar ela está baseada nessa questão do impessoal, né? Porque a gente é disciplinado porque a gente é jogado no mundo que impõe modos de ser pra gente. A todo e qualquer momento. E isso é o que somos, né? Não tem como nós não sermos impessoais, por mais que a gente tente se singularizar. Porque se a gente não conformar com os modos de ser que são ditos, nós não estamos em sociedade, nós somos à parte, sabe? Aí de fato que nós somos esquizofrênicos, sabe? Porque nós não compartilhamos esse mundo mais.
meio que perdi no meu pensamento, e eu tô vendo que aqui são 6h20, né? O balanço não vai acontecer, não. Pessoal, já estamos no clima de balanço. Ao montarmos o programa do projeto, hoje era o dia de um parágrafo, e o parágrafo se multiplicou no encontro de clareira, né? E eu acho que isso já sinaliza, em certo nível, balanço, né? Acho que não dá para separar o que a gente está vivendo de balanço, né? Mas esse é o momento para quem quiser se inscrever, quiser compartilhar. Tá? Eu acho que isso, o que mais quer dizer, né, é o fato que a gente só tem que deixar acontecer a situação. É. Inclusive com indícios de orgasmos, né? Então, inclusive no nosso é a primeira vez que conseguimos explicitar o orgasmo intelectual desse nosso encontro. Como disse tecnicamente a Yara, surubático, né? Com sonoplastia. Nós precisamos ampliar o glossário. Vamos lá, gente, vou começar. Precisamos ampliar o glossário do Heidegger, tá? Entendeu? A Yara pensamos por o foda, não somos foda. Isso. Ser surubático. Se alguém pensa que tá perdendo tempo, e quem não participa dessa suruba aqui tá perdendo. Anote aí, vamos fazer ampliar o glossário do Heidegger. Mandar para a próxima edição. A Michelle já está até digitando aqui. Está participando do grupo enriquecedor, pois eu li o livro Ser e Tempo, no final do ano passado, e o texto me parecia distante de qualquer implicação à realidade, e o grupo é foda. A Camila também. A Camila, deixa eu falar da Camila, achei uma delicadeza dela. Não quero parecer grossa, mas quem está aqui só pelo certificado terá apenas uma qualificação por escrito. Estou aqui como ouvinte, estar com vocês tem sido muito para mim. Falta muito para me formar, mas parte do que serei terá um pouquinho de cada um aqui. Que lindo, Camila. Continue sendo essa pessoa generosa. Continuando nessa vibe, eu só queria falar mais uma vez, se alguém quiser facilitar, eu dou algumas das minhas datas para vocês, tá? Porque no começo do grupo ninguém tava se jogando para facilitar. Então eu me joguei um monte de vezes, né? Porque vocês veem, eu falo demais. Mas aí se alguém quiser essas datas, fala com o Henrique, ou com a Camila, ou comigo, que vocês podem pegar elas. Então, gente, quem quer... Estamos no espaço de balanço. Como a gente vai inventar esse balanço? Né? Tem nenhuma fórmula, nenhum protocolo, né? Só faltava ter protocolo. É claro que pode ter dado questões objetivas. Eu acho que eu posso até facilitar. O pessoal viu que teve aquele dia contingencial que teve 2, 3 facilitadores, foi uma maravilha. A gente pode até expor quando tem 2, 3 parágrafos, ser um facilitador, né? Mas a gente sabe que é difícil preencher um facilitador por dia, mas a gente está num outro momento. Pode sim ter coisas objetivas, né, gente? Se quiser, a gente pode até começar pelo objetivo. Eu quero dar uma sugestão. Em outros grupos, o pessoal faz uma pequena redação do que a gente discutiu, entendeu? Não é nem um relato objetivo, eu acho que esse afeto todo, o pessoal que já registrar esse afeto, para a gente ter um diário afetivo, né? Eu acho que tem coisas que são maravilhosas, entendeu? Hoje, tem um dia que a gente não sai comovido, né? Esse registro, né, da experiência, digamos assim. A gente também pode colocar um facilitador da experiência por dia, a gente montar um arquivo, um drive, para o pessoal retomar as experiências daqui a 120 anos, quando nós formos jovens há mais tempo, né? Daqui a 120 anos a gente dá uma olhada, né? Enfim, uma ideia. Alguém quer sugerir? Tá, deixa eu ficar quieto, gente. A minha ansiedade típica. A Glória colocou... Vamos fazer o balanço, né?
Assim, a gente está já fazendo, a gente já está nesse embalo de balançar, né? Mas, mas eu acho que o balanço, que eu acho que quem fez a lista quando colocou o balanço, qual foi a intenção? É de fazer uma geral do que foi feito até aqui? Não, foi um cuidado, né, gente? Porque era um lançamento, né? Montar um projeto de extensão oficial, a gente não sabia o que ia rolar, sempre ineditismo, uma angústia criativa, né? E colocamos no meio como uma forma de fazer um redesenho, uma avaliação, porque poderia ser qualquer coisa, né, gente? Ah, sim. Está sendo fantástico, eu acho, né? Sempre tem coisas a aprimorar, enfim, tudo bem, mas assim, acho que o sentido do encontro está acontecendo, né? Mas estamos aí para aprimorar. Eu teria eu não sei se é balanço. Primeiro que eu estou achando o grupo muito legal, muito interessante, né? As contribuições, as discussões da semana. Eu acho que sozinha, eu acho que seria, para mim, difícil ou impossível ler o Heidegger, porque eu sou até uma estudante muito dedicada. Eu leio, eu vou no glossário, eu busco outros livros, mas eu acho que é a soma do grupo que realmente fecha esse aprendizado, que realmente solidifica. Eu acho que é uma coisa que eu li no prefácio, eu não sei se foi no prefácio, não foi na introdução, acho que foi no prefácio, de um autor que diz o seguinte, que a leitura do Heidegger, a gente precisa estar muito atento para a questão dos termos, né? Ele até dá uma dica de como que a gente poderia fazer uma leitura. Ele dá uma dica de como que a gente pode fazer uma leitura do Heidegger, ficando atento aos conceitos. Eu acho que aqui no grupo nós temos alguns movimentos, eu vou dizer que são dois, mas eles se casam, eles se juntam, não dá para a gente separar. Eu vou separar didaticamente, mas eu acho que é tudo a mesma coisa. Nós temos um movimento de estar tendo pelo menos para mim, é uma primeira aproximação na filosofia do Heidegger. Então, nós temos um lado que eu acho que vai servir para todos nós, em termos, principalmente, eu já estou no final de carreira, mas tem muita gente começando, né? Eu estou no final de carreira porque eu já me aposentei, né? Então, mas tem muita gente que está começando e que essa leitura vai fazer sentido e vai ser importante daqui para frente. Então, eu acho que a gente precisa ter um cuidado nas leituras de tendo assim, de ir se apropriando desses conceitos, porque isso vai ser muito importante para essa construção de carreira, para essa construção do conhecimento. E, em paralelo, que para mim se junta, é esta questão de trazer esses conceitos para a nossa vida. Eu me sinto, eu já participei de aulas, de curso de filosofia, muitas vezes, e assim, eu já tive alguns professores que disseram assim, vamos desconstruir, ou vamos só pegar o lado do que nós entendemos para a nossa vida. Isso é muito legal, mas nós precisamos não só saber que no final do livro tem um glossário, mas nós irmos nos apropriando desse glossário, mesmo que a gente não... desses conceitos do Heidegger que vão se desenvolvendo aos poucos. Eu acho que aqui a gente está tendo muito... Não é simplesmente decorar, é uma apropriação intelectual disso. Que os nossos encontros de quinta-feira, eles nos dão condição disso. Né? Eu acho que é muito importante a gente tomar esse cuidado, né, dessa nossa formação que está acontecendo toda quinta-feira. Uma formação intelectual e uma formação de vida, que não se separa, mas que se junta. Isso, essa apropriação intelectual e no compartilhamento de vida. Eu não sei se eu consegui me expressar. Fantástico, Yara. Muito, muito compositor.
Tem mais, gente? Bom, eu até vou colocar uma questão de ordem, assim. Esse é o momento da gente ter uma partilha online, mas se alguém depois quiser fazer uma escrita também para compor o nosso relatório, isso tudo a gente está registrando como balanço. Tem um balanço, digamos, ontológico, mas isso também vai ser o balanço do projeto, tá? Então, eu gostaria da generosidade de vocês, seja no microfone, ou seja por escrito, e depois enviar para o encontro humanista, como é que é mesmo? O e-mail? Encontro... Já mudou de nome! Como é que é o e-mail mesmo, gente? A nossa relação está tão... Já não tem mais nem e-mail na minha cabeça. Põe aí, monitoria. Encontro humanismo. Nossa, que difícil, gente. Muito difícil para eu guardar. Encontro humanismo. Entendeu? Então, por gentileza, vamos... ocupem o microfone, mas também mandem para o Encontro Humanismo, que isso vai compor a troca ontológica, mas também eu tenho que depois prestar contas para a comissão de extensão da universidade, tá bom? O Enzo podia... Ô, Enzo, você não vai falar nada hoje? Hoje eu tô quietinho aqui. Pois é, cara. Se apresentou semana passada, o Guilherme já deu a contribuição dele aí. Eu não tô entendendo muito bem qual que é a ideia do balanço. Tá. Gente, a gente pode ter balanço objetivo, pode ter balanço do encontro, pode ter balanço do afeto. Mas o que é balanço? Foi um espaço que a gente, que na semana passada, que eu coloquei, que o grupo, né? O grupo, a monitoria, a gente colocou no meio do semestre. Balanço aí, Guilherme. Para a gente poder fazer uma avaliação do que é o encontro. E semana passada, o coletivo achou importante a gente manter. É o que tá rolando, Enzo. O que você tá achando que tá rolando Tá aqui? rolando. Tá bom? Tá ruim? Não é uma DR, não, né? Vou melhorar? É um retorno, né, gente? Pra gente saber o que vocês estão pensando. É isso mesmo. Eu tô achando bacana. Eu gostei daquela ideia de pôr 3 pessoas. Eu acho que no começo a gente estava mais retraído, mas não sei. Se for, assim, encontros com mais de um capítulo, eu não vejo que seria um problema se alguém quiser compor assim também, né? E aí ficar mais de uma pessoa. Por exemplo, eu não sei quem subdividiu. Então, bom, já que a gente está fazendo balanço, vamos falar sobre isso. Esses 3 capítulos, eu acho que eles deveriam ter sido apresentados no mesmo dia. Porque, pelo fato de ter ficado separado, que me deixou maluco. Entendeu? Eu não conseguiria falar só do impessoal e do ser próprio, sem falar do ser com, né? Da pergunta, do quem. O que essa pergunta quer dizer? Entendeu? Então, assim, o que o Guilherme falou semana passada e o que o Enzo falou semana passada, não dá para dissociar dentro desse capítulo do parágrafo que eu apresentei hoje. Por isso que eu tentei... Na realidade, eu falei mais dos três parágrafos do que do impessoal, né? Porque se eu falasse só do impessoal, ia ficar uma coisa separada, eu acho. Eu não sou tão CDF, assim, de conseguir lembrar, de dar uma continuidade, né? Como se a gente não tivesse tido esse intervalo, né? Eu consegui pensar em outras coisas durante a semana. Eu precisei pensar em outras coisas durante a semana, né? Então, esse intervalo também, de uma semana para outra, ele serve tanto para criar uma copresença, como também criar um próprio intervalo, um espaçamento, né? Mas é difícil, porque cada um tem sua vida, né? Então, assim, eu pensei, assim, se eu falar só do 27º capítulo, eu mesmo não vou entender por que eu estou falando esse assunto. Então, na realidade, eu usei essa sacada, talvez, de fazer os 3, como um balanço desse capítulo, né? E que consegue falar, foi um balanço do que é a presença, do que é o ser com. Não dava para falar só de um capítulo. Então, assim, quando a gente for, talvez, fazer as novas programações, talvez se atentar a isso, aí a monitoria, não sei quem está, né? Porque daí faz mais sentido, entendeu? Se nós 3 apresentássemos semana passada juntos, hoje a gente poderia falar só sobre o balanço, por exemplo. Sim.
Só quero relatar como é que foi dividido. Foi dividido de acordo com o imaginário fôlego que as pessoas teriam que ter diante de parágrafos grandes, entendeu? Então, porque quando o parágrafo era pequeno, né? Ia ficar sem sentido eu fazer essa. Ia ficar deslocado, eu acho. Se for o caso, a gente reúne um subgrupo para dar uma olhada, entendeu? Se alguém quiser assim, colaborar, fazer um subgrupo, para dar uma checada, não precisa nem reunir, não precisa assim. A questão se alguém quiser fazer 2 ou 3 pessoas, dar uma olhada nos capítulos, olhando a facilitação, né, que já está no quadro, e sugerir aprimoramentos, assim, a divisão melhor, tudo que agrega é bem-vindo, entendeu? Quem quiser fazer essa revisão e trazer sugestões, no momento do encontro mesmo. Entendeu? Olha, eu dei uma olhadinha, Fernando, eu olhei no capítulo tal que tem 4 parágrafos. Pode ser 2 e 2, mas eu vi que pode melhor um sozinho e 3 juntos, por causa da temática. Entendeu? Eu acho que se a gente conseguir fazer essa breve reavaliação, a gente consegue dar mais sentido e linkar um encontro com o outro, né? Eu acho que o momento do encontro é um momento muito concentrado. Alguém quer montar um subgrupo, juntar com a Lê, fazer algum monitor, enfim, marcar... O que eu recomendo é você compartilhar o seu facilitação com a gente, porque já que você leu, você já tem guardado o que tem resumido em cada parágrafo. Ixi, Maria! Aí o subgrupo lê e Ixi, vê Maria! O que é mais fácil ou não. Tá bom, então agradeço o voto de confiança que vocês estavam pedindo um fichamento que eu fiz há 10 anos atrás, né? Não, isso seria como se fosse um roteiro, né? Um roteiro. Tá bom, obrigado pelo voto de confiança. É confiança, mas o livro continua o mesmo. Gente, os meus cabelos mudaram tanto nos últimos 10 anos, gente. Eles sumiram, né? Não é verdade, Gabriel? 10 anos atrás. Lembra quando eu tinha aquela franja na segunda turma? O rabo de cavalo que ia até a metade das costas. Sabe? Você tinha tanto cabelo assim? Fala que tinha, Gabriel. Eu era roqueiro. O Fernando chegou como um super roqueiro na universidade. O senhor já foi um cabeludinho alternativo, professor? Tá criando a mítica aí, Gabriel. O Gabriel é meu biógrafo. Pergunta para ele. Ele era bem cabeludo. Vocês conheceram nesses últimos anos? Entra no meu Facebook, Fernando de Almeida Silveira. Vê quando eu era pequenininho, eu tinha a franjinha assim de índio. Sou descendente de índio, já deu para perceber. Meu tataravô era índio. Vou stalkear mesmo, viu, professor? Oi? Como é que é? Eu vou stalkear mesmo, viu? Pode entrar no meu Fernando de Almeida Silveira, Facebook, Instagram Farol 1. Podem me seguir. Tá? No Facebook tem mais foto antiga. Eu fui uma criança... A balança aqui, a gente está falando da infância do Fernando. Esse é o balanço. Glória levantou a mão. Oi, boa noite. Cortamos boa noite. Enzo, a gente cortou, Enzo? Só um momentinho. Cortamos você? Não, eu ia só compor, mas a Glória, acho que ela já tinha levantado a mão, então pode falar. Não, você estava com a fala você. Ah, tá. Não, mas não estava nem seguindo a ideia. Era para fazer também uma sugestão. Eu acho que às vezes no encontro a gente também acaba se pegando muito à burocracia do encontro. Que nem essa coisa de levantar a mão, aí todo mundo fala, e às vezes acaba perdendo um pouco, assim, uma pessoa quer compor com a outra, aí levanta a mão, aí já tinha 10 pessoas dentro na fila. Mas também é algo importante para organizar, né? Mas às vezes eu vejo que fica um pouco nisso, né? A gente acaba se perdendo assim, porque para respeitar a hierarquia da fila. Mas a gente pode abrir assim, eu quero compor com a sua fala. Coloca aqui no... Vamos combinar esse terceira via? Quero compor com essa fala. E a pessoa... Beleza? Monitoria, anota aí. Vamos criar a categoria. Quero compor com a fala.
Aí a pessoa coloca no chat e a pessoa tem prioridade. Oi, Glória, querida. Oi. Então, o que o Enzo falou é algo que também veio de encontro ao que eu iria também falar, que eu também acho assim, às vezes eu quero até dar alguma palavra, mas você bota na lista e você quer falar algo que está em concordância ou em desacordo, ou para compartilhar com aquela fala. Então, eu acho que se a gente utilizar esse método de colocar, compartilhar, fica mais fácil, né, para a gente poder entrar e falar, porque depois que passa algum tempo, assim, já falou o tema, né? Vamos combinar a palavra compartilhar, que fica, quero compor com a fala, é muito grande. Compartilhar, isso aí. Entendeu? E, assim, a outra coisa que também, assim, os estudos têm sido, assim, excelentes, tenho gostado, tem sido muito bom, e, assim, esse tema, né, que ser e tempo, ele tem tudo a ver com o momento também que a gente está vivendo, né? A gente está passando por tantos momentos de finitude, que eu até coloquei aí no texto, né? Toda semana, todo dia, praticamente, você tem alguém que está perto de você e que no outro dia já não está, daqui a pouco já não está, né? E o tempo, você passa a ter uma consciência maior do tempo, do ser e do tempo, quando a finitude ela fica mais perto. Nós estamos, assim, nos conscientizando mais da finitude. E os textos e o tema do livro, ele traz tudo isso em evidência. Então, está sendo muito bom. E essa sincronicidade, né, no momento tão trágico da história, da civilização, né? A gente poder, tem que ter, eu acho que eu tenho muita gratidão de poder estar estudando Ser e Tempo com vocês, tá? Ele está de acordo com a pandemia. Obrigado, Glória. É isso, ok. Mais alguma colaboração, gente? Lembrando, gente, tem a colaboração no microfone. Peço a todos que generosamente encaminhem pelo e-mail encontrohumanismo@gmail.com o seu relato, a sua partilha, que isso vai compor o relatório final. Depois a gente vai fazer um balanço final em dezembro, né? Novembro, dezembro. Acho que é antes, né, gente? Acho que tem o projeto oficial, o pessoal está tão entusiasmado que a gente vai ter umas 8 semanas de projeto informal de aquecimento 2022, com textos, né, para a gente entrar no projeto formal para 2022, provavelmente em março, segundo ano oficial. Né? Depender de mim, né? Eu estou programado para continuar jovial até os 120 anos, eu vou ficando aqui online, gente. Quando eu estiver no mundo, é só abrir a câmera. Quando tiver internet. Certo? Márcio levantou a mão. Então, sobre essa proposta de reorganizar os parágrafos, eu só queria dar algumas informações, né, para o pessoal que for fazer isso, que a gente tem 14 parágrafos para reorganizar, né, até o final. Então, talvez trazer uma proposta de reorganização no próximo encontro seria uma boa. Então, eu ia sugerir isso, trazer essa proposta, ou me coloca no grupo, já que eu estou cuidando da organização, me coloca nesse grupo que vai ser reorganizado, para a gente discutir essas fórmulas e trazer no próximo encontro para todo mundo e fazer uma votação aqui. Vocês acham? Gente, eu sugiro que o Márcio, que está responsável pela tabela de facilitação, está zelando por ela desde o começo do trabalho, com muito afinco, juntasse com a lei com mais umas 2 pessoas, para dar uma olhada. Eu acho que, gente, 40 minutos, dá uma olhada, marca um horário, pode usar essa sala, sim, ou então marcar uma outra sala, né? Às vezes chegando 40 minutos antes, sei lá, não sei. Marca um horário em comum para dar uma verificada, que eu acho isso muito potencializador. Eu acho que a sensibilidade do Alexandre vem só agregar, tá bom? Mas eu não me disponho a fazer isso, gente. Eu fiz o pontapé inicial junto com a monitoria de montar a estrutura. Eu estou num outro fluxo, assim, que esse olhar sensível do Alexandre vai compor a partir da pedra bruta que a gente fez lá no começo. Vai dar uma lapidada. Alguém quer compor, gente? Juntar Márcio, Alexandre, mais alguém?
E aí eu vou disponibilizar, acabando a reunião, disponibilizo meu fichamento por conta e risco de vocês. Eu acho que a gente não precisa ser rígido, né? E nem tentar desconstruir o planejado anteriormente. Mas é o que o Márcio falou, né? Dar uma sentada, rever se dá para aproximar algumas coisas, se dá para separar outras, não no sentido de mudar a forma como a gente está fazendo o encontro, mas no sentido de aproximar cada encontro um do outro. Nossa, gente, só tenho a agradecer. Isso é sinal de que estamos com uma sensibilidade refinada, né, gente? Então, quando eu pensei nessa ideia, eu consegui entender melhor o que a gente está estudando. Inclusive, porque a gente tem a experiência do contato de cada um agora. Porque no início, quando eu montei um ponto que tá mais... tinha de fato um pânico. O que vai virar? A gente está numa partilha tão solidária, né? Tão encontrada, que de repente a leitura do Heidegger um está colhendo o outro, né? Então está um fluxo, né? Não está aquele apocalipse para quem vai facilitar, né? Talvez esse balanço agora, neste momento, está permitindo essas aproximações entre nós próprios e o estudo de cada capítulo. Não, no início até eu, quando eu falei, eu abri, né? O primeiro parágrafo, até eu que tenho um pouco de experiência em sala de aula, eu estava assim, meio apertado, sabe? Assustado, né? Então, hoje a gente tem essa familiaridade, né, digamos assim, no sentido ontológico. Gente, mais alguém quer compartilhar? Porque daqui a pouco... Fernando, só queria entender o seguinte... Você tinha dito da gente eu não entendi, ou se seria necessário, de repente a gente escrever um parágrafo do que tem significado, seria isso? É uma solicitação, quem te fizesse a generosidade, que eu vou poder, você é da Unifesp, você sabe como é que é, você é minha companheira da Unifesp. Eu vou ter que, em dezembro, fazer um relatório, né? No relatório eu vou dizer que no dia 20 de maio a gente fez um balanço no meio da trajetória, e foram esses os depoimentos. Então, isso vai ficar um pouco... Então, manda a pergunta. Poderia mandar essa pergunta por e-mail para a gente, ou até se for fácil, no Google... Ou seja, eu elaboro com a monitoria daqui a pouco. Isso, e a gente responde. Se for no Google Form, eu acho que fica até mais fácil para vocês, que já fica até em planilha. Entendi. E a gente responde. Né? Já manda para todo mundo. Monitoria, vocês acham melhor do que eles mandarem por e-mail? Ótima ideia essa. Então vamos combinar. Monitoria já... Você travou, Fernando. Google Forms, que aí as pessoas preenchem, já fica tudo na planilha, pode ficar mais ordenado. Ótima ideia. Márcio é o braço direito dos formulários. Então é isso, gente. Mais alguém quer finalizar o balanço? A gente vai ter esse espaço do Google Forms também, né? Alguém quer abrir o microfone, senão a gente vai finalizar. Eu só queria falar a última coisa, assim, que assim, apesar de toda a dificuldade minha de organizar a minha apresentação, que isso já é característica minha, tá? E ainda tive uma pressão daquele encontro que eu não participei, do qual foi falado agora no próximo encontro vai ter um capítulo, um parágrafo mais curto, né? Ou seja, assim, vai ser facinho falar sobre aquilo. Eu falei, puta que pariu, eu não estava entendendo nada que eu estava lendo. Eu falei, cacete, eu tenho que ler tudo agora então. Eu não participei do encontro, não tinha lido antes. Aí falei, cara, agora eu tenho que ler os 3 parágrafos. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas deu certo, no final deu certo. E vocês me ajudaram, né? Porque daquilo que eu não pude falar, o que eu não sei falar, vocês me ajudaram, a gente conseguiu falar um pouco. É o Clube do Sercom, certo? Eu vou encerrar a gravação, quem quiser conversar mais um pouco. Obrigado. Eu vou conversar, eu queria convidar a monitoria para apresentar o Gabriel, entendeu? Com certeza que o Gabriel tem
uma vivência para passar para os monitores. Depois eu vou fazer um café online, eu e o Gabriel. Tá? O Gabriel é uma referência para mim, eu acho que eu sou para ele também. Segunda turma, gente. Estamos na 16ª. Grande abraço, pessoal. Em breve vai estar no YouTube esse vídeo e a gente vai se falando até semana que vem, tá? Abraço. Tchau,